Então, na aula de história de hoje, a gente vai estar relembrando aqui um pouquinho sobre as navegações, sobre o que a gente já estudou aqui, tá? Sobre as primeiras trocas comerciais, a gente já estudou, já falou como era que acontecia essas relações de produtos, como foi que surgiu a moeda. Nós vimos aqui a história do dinheiro, falamos sobre o comércio e a ocupação do espaço, o comércio entre outros povos no mundo, trocas culturais e conflitos. Já começamos aqui a estudar sobre a expansão do comércio e das rotas, como foi que tudo aconteceu. Então, hoje uma breve revisão e, com isso, falando sobre as grandes navegações. Nós vamos estar falando aqui sobre a viagem de Colombo, nós vamos estar falando sobre nova visão do mundo, sobre os índios, sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, sobre os nativos e os portugueses. Então, preste atenção aqui. Foco, objetivamente aqui é aprender história e, para isso, você tem que estar focado, prestando bastante atenção. Então, desliga aí o que tiver que desligar, para você não estar se atrapalhando. Preste atenção aqui e força na peruca, que agora é a hora. Tá? Então, sobre as grandes navegações, foi o nome que foi dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. Nós já começamos a estudar isso desde a semana passada, falando sobre as navegações, as expansões. E o motivo dessas viagens era porque eles estavam buscando nova rota marítima para o Oriente. Depois de Constantinopla, foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Então, eles estavam à procura de uma nova rota, porque eles estavam à procura de especiarias. E especiarias aí que a gente viu semana passada, como cravo, canela, né? Então, eram as especiarias que eles estavam procurando tapetes, artigos de luxo. E como conseguir uma nova rota para as Índias? Então, eles começaram aqui a articular, fazer aí o manejo, tá procurando novas maneiras de estar indo até a Índia, onde eles estavam à procura de especiarias. Então, nós temos aqui as rotas de Pedro de Covilhã, essa aqui de verde, como foi que a rota foi mais fácil e rápida aqui de Lisboa até a Índia. Já Bartolomeu Dias, ele deu um arrodeio maior, chegou só até a África. Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, eles já deram um arrodeio maior. Pedro Álvares Cabral foi de Lisboa, veio até o Brasil. Do Brasil, ele saiu andando até a Índia. Então, o arrodeio foi bem maior, em diferença aí de Pedro de Covilhã. Então, Pedro foi mais esperto, aí ele deu uma encurtada nesse caminho. E a solução era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam aí os perigos a serem enfrentados. Perigos esses que a gente estudou a semana passada, aí os perigos imaginários, principalmente, porque passavam muito tempo à deriva ali no mar e eles acabavam imaginando coisas, começavam a criar coisas ali na cabeça deles. Então, os perigos imaginários, que eles acreditavam que a Terra ela era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza, e tinha aqueles que falavam que a altura da linha do Equador, as águas ferviam, então incendiavam os navios. Nessa altura, em 1558, vemos aí a serpente marinha, um dos monstros que contava-se infestava o Oceano Atlântico. Então, nós temos aqui algumas imaginações desses marinheiros aí a bordo, dessas pessoas aí, que uns acreditavam que a Terra era quadrada, outros achavam que ela era achatada, feita uma pizza, outros já imaginavam e diziam que as águas ferviam na linha do Equador e acabavam incendiando os navios. Como também tem aqueles que imaginavam aí os animais, as feras, como serpentes, monstros marinhos com dentes afiados,
parecido com elefante, dinossauro, isso que a gente viu a semana passada. Quem lembra aí, dá o like. E acreditava-se que a Terra ela era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim. E que os grandes oceanos eles eram povoados por monstros e serpentes marinhas. Então, aqui eles era o grande desafio deles, era um dos fatores aí que eles tinham medo, por uma certa parte, de estar navegando, porque tinha esses bichos imaginários, aí, coisa da cabeça deles. E os perigos reais, aqueles eram os perigos imaginários, mas existiam os perigos reais, tá? Como ainda hoje aí tem esses perigos reais, que os navegantes eles tinham e têm que enfrentar também, e que não eram poucos. Então, os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhar, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Então, esses são os perigos reais. E quando juntava esses perigos reais, assim, principalmente a fome e a sede nos navios, então eles começavam ali a delirar. Chegando a delirar, eles começavam a estar imaginando coisas, como nós vimos aqui, como as serpentes, acreditar que a Terra era quadrada e que era achatada. Então, eram os perigos imaginários que vinham em consequência dos perigos reais. Então, quando você está com fome ou muita sede, dependendo aí da sede e da fome, a pessoa começa a delirar. Então, começa aí a imaginar coisas. E por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tanto perigo? Elas eram utilizadas para conservar alimentos, buscar elas dava muito dinheiro, então elas valiam muito a pena o perigo. Então, quem ia atrás dessas especiarias, além delas valerem muito, por quê? Porque elas valiam porque elas iam estar conservando os alimentos. E como não era todo mundo que tinha condições de estar fazendo isso, de estar conservando o alimento, então quem tinha pagava um preço alto para estar conquistando ali aquela especiaria, para estar comprando aquela especiaria. Então, ela dava muito dinheiro, ela conservava o alimento e ela valia a pena enfrentar os perigos, porque a recompensa seria maior. E navegar era preciso, né? Na era das grandes navegações, velhos dogmas desabaram e as fronteiras do conhecido foram empurradas. E foi a partir daí que o mundo se conheceu por inteiro. Então, aqui a gente fala sobre a viagem de Colombo, que em outubro de 1492 ele desembarcou na ilha de Guanani, nas Antilhas, acreditando que estava nas Índias. Então, ele e sua tripulação, a serviço da Espanha, eles partiram em busca de uma nova rota para as Índias e navegando pelo Oceano Atlântico em direção ao oeste. Então, eles desembarcaram em uma ilha atual da América Central, que os nativos chamam de Guanani, e foi batizada pelos europeus de Ilha de São Salvador. E eles pensavam aí que tinham chegado nas Índias e por isso chamaram os nativos de índios. Vou dar mais uma puxadinha. E a descoberta da América, ela provocou, então, a crise entre Portugal e Espanha, e esse conflito ele foi mediado pela Igreja. A gente viu lá no início do livro 1, onde nós falamos sobre aí a Tratado de Tordesilhas, tá? Então, a Bula Intercoetera, de 1493, estabelecia um marco a 100 léguas a oeste de Cabo Verde e não foi aceita pelos portugueses. Já a disputa foi resolvida com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que mudava o marco para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, o Tratado de Tordesilhas foi o que deu aí uma trégua um pouquinho entre Portugal e Espanha,
onde foi dividido aí quem podia explorar as terras americanas, quem era que poderia estar explorando o que tinha naquelas terras. Já em 1498, Vasco da Gama, ele atravessou aí o Cabo de Tormentas, o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança, e chegou na Calicut, nas Índias. Então, Vasco da Gama ele foi atravessando aí atravessou esse Cabo da Tormenta, chegando aí em Calicut, nas Índias. Nós temos também aqui que finalmente, em 1498, tá? Que foi o ano que ele descobriu o caminho das ilhas, com a ajuda de navegadores árabes. Então, Colombo faria mais 3 viagens em vão e morreu achando que tinha encontrado o paraíso. Então, infelizmente, Colombo ele não encontrou tão fácil o caminho como Vasco da Gama, que demorou, aí um pouquinho mais descobriu, porque ele teve a ajuda aí dos navegadores árabes. E Colombo aí teve que fazer mais 3 viagens em vão. Aí Pedro Álvares Cabral, ele comandou a expedição que se afastou da costa africana e chegou ao litoral brasileiro. Então, veja aqui o litoral brasileiro e nós temos aqui as terras africanas. Então, ele se afastou mais, porque eles tinham que estar rodeando aqui a África para até chegar à Índia. E Pedro Álvares Cabral, ele distanciou-se um pouco das terras africanas, onde ele acabou vindo parar no Brasil, em Porto Seguro. Puxando mais. E uma super expedição ela foi organizada em 1500 com o objetivo de fazer o comércio das Índias. Então, eles pensavam que estavam indo para as Índias, mas eles acabaram aportando aqui no Brasil. Em abril de 1500, ele desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, onde tudo começa aí, a história do Brasil, né, sobre a dominação portuguesa. Em 22 de abril de 1500, ele pisa nas terras do Brasil, Pedro Álvares Cabral, e ainda hoje se discute em certos meios da ciência histórica se o Brasil foi descoberto ou se foi achado pelos portugueses. A diferença aí reside no fato de, para muitos entendidos ou presumidos sábios, os assuntos garantem que não há provas consistentes de que Pedro Álvares Cabral tenha sido o primeiro estranho a pisar em terras brasileiras. Mas já existe um amplo consenso, e este que agora se interessa. Os portugueses foram quem primeiro documentou, assim provando o tal acontecimento. E, com efeito, a célebre carta de Pério Vaz de Caminha a Dom Manuel I, assim como outra menos conhecida, com o mesmo real destinatário, assinada pelo mestre João Farias, e ainda a chamada Relação do Piloto Anônimo, não subscrita, mas complementando com rigorosos dados técnicos a primeira. Todos esses 3 documentos, eles assinalam de forma indiscutível a chegada da armada de Pedro Álvares Cabral às terras de Vera Cruz. A data também é segura como 22 de abril de 1500, que faz hoje anos, né? E a hipótese de Duarte Pacheco Pereira, de 1498, é do espanhol Vicente Yanez Bison, já em 1500, e ainda de outros que estão por provar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse Vicente. E nós temos lá na plataforma, para vocês, uma animação onde vocês poderão estar revendo isso aqui, tá? Então, você vai vir aqui na plataforma, na plataforma, você vai estar colocando Viajando com Colombo. Quando você colocar Viajando com Colombo, você vai abrir nessa atividade interativa, tá? E nessa atividade interativa, você vai estar
É como um jogo, tá? Você vai estar brincando e aprendendo mais sobre essa viagem de Colombo. Então, você vai apertar no play. Você vai participar da expedição de Colombo em 1492. Então, você vai Fique atento às informações e ajude-o nessa aventura. Ele vai estar pedindo. A expedição foi composta por 3 navios: a nau Santa Maria, comandada pelo próprio Colombo, a caravela Pinta, que tinha como capitão Martín Alonso Pinzón, e a embarcação Niña, conduzida por Vicente Ñañez Pinzón, irmão de Martín. Para começar, leve os comandantes até as suas respectivas embarcações. Então, você vai fazer aqui, você vai estar se divertindo, vai estar aprendendo. E além dessa aqui, tem outras mais adiante que você vai estar fazendo. Então, você pega no personagem aqui e traz até a sua caravela. Antes de deixarem o continente europeu, os comandantes precisaram abastecer seus navios com mantimentos e utensílios necessários a uma longa viagem. Ajude-os levando até as embarcações os alimentos e objetos adequados. E você vai ver aqui quais são os objetos adequados, colocar até aqui, até a embarcação para poder estarem. E assim vai por diante. O ponto de partida da expedição foi o Porto de Palos, na Espanha. Leve as embarcações. E eu vou parar porque quem vai fazer são vocês, tá? Vocês vão estar fazendo aí. Depois você pode estar abrindo e você pode estar fazendo isso na sua plataforma, tá? Então, ao final, ele tem 2 minutinhos aí de um vídeo para vocês, certo? Então, não vou mostrar, senão vai perder a graça, né? Então, você vai para poder você saber como é que está lá, você vai abrir a plataforma, vai acessar a plataforma para você poder estar fazendo essa atividade interativa, tá bom?